Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas. Bom dia! Com alegria, mais um sábado aqui, a gente reunido para o nosso bate-papo. Primeira coisa a fazer é agradecer por mais um dia, por estarmos aqui respirando. Mas vamos fazer isso lembrando das palavras do Mestre Jesus que nos disse: quando houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Porém, a gente precisa se concentrar em Jesus. A gente tem que estar presente em Jesus para que Jesus esteja presente conosco. Porque não adianta nada eu mexer os lábios e a oração está ausente. A oração tem que estar presente, conectada. Então, nesse espírito, se concentrando em nosso Senhor Jesus Cristo, pensando no Mestre Jesus, abençoando o nosso lar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que o Mestre em pessoa nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. E viva Deus, viva Jesus. Bom, meninas, me fizeram algumas perguntas sobre o sistema de carinhas bonitas, que eu vou tentar responder as perguntas. Qual é a lógica? A gente tem que ensinar os nossos filhos a assumir as consequências das decisões e das ações que eles tomam. Vamos dar o exemplo de como é que funciona. Vamos supor que a janela de casa emperrou. Ela não abre nem fecha. Você, mãe, chega para o seu filho: filho, você consegue desemperrar essa janela? Aí o seu filho vai lá, tenta, olha, vê qual é o problema, pega um lubrificante, põe na janela, conserta, ela volta a funcionar. Merece ou não uma carinha bonita? Vocês concordam? Então ele vai e faz algo bom, que não é a obrigação primária dele. Outro exemplo, você pode chegar, você vê que o carro está muito sujo. Filho, você quer passar o aspirador dentro do carro? Aí ele vai, passa o aspirador, fica tudo direitinho. Merece ou não uma carinha bonita? Merece. Vocês entenderam? E você vai colocando lá. E cada vez que você colocar agora, você pinta. Aí dá um lápis de cor, ele vai colorir. Dizer, olha, ele está sabendo que ganhou uma carinha bonita. Por isso que você faz o desenho da carinha bonita, porque você conhece o seu próprio desenho. Agora, vamos supor que o seu filho, brincando em casa, correndo, ele derruba um vaso de flor que você tem, quebrou o vaso. Aí ele vai chegar para você: mãe, foi sem querer. Aí nessa situação, ele quebrou o vaso sem querer. O que você faria? Vocês vão falar, tá? Vamos supor, olha só,
Mais tarde, seu filho vai pegar, mãe, empresta seu carro? Empresta. Aí ele vai lá na estrada correndo a sei quantos quilômetros por hora, vai ganhar multa. Você vai falar, tá? Não, repara. A gente tem que ensinar a criança a assumir as consequências dos seus erros. Tá bom, você quebrou sem querer. Por conta disso, você vai perder uma carinha bonita. Mas, pai, foi sem querer. Eu sei. Se fosse por querer, você ia perder 10. Mas sem querer também se paga. Porque, vamos supor, se ele quebrasse o vaso do vizinho, você ia ter que pagar. Outra coisa, se amanhã ele saindo com o seu carro, amassar o carro do vizinho, isso vai ter que ser pago. Uma multa, ele passou na multa sem querer, vai ter que pagar a multa. Então, o sem querer, ele também tem que assumir as consequências do sem querer. Aí, o que você vai falar? Olha, filho, eu sei que foi sem querer. Por conta disso, você vai perder uma carinha bonita. Mas, poxa, foi sem querer, eu sei. Mas, sem querer, você tem que pagar também. Aprenda a ser mais cuidadoso. Seja mais cuidadoso para que você não quebre mais. Se você tivesse quebrado de propósito, você ia perder 10. Que mensagem que você está passando para o seu filho? Filho, seja cuidadoso. Cuidado para não quebrar nada, porque se você quebrar, é você que vai pagar. Claro que uma carinha bonita não dá para pagar o vaso, mas a mensagem é essa. Ele vai sentir no próprio bolsinho dele, né? Que a carinha depois vira um dinheirinho, ele vai sentir no próprio bolso dele. Poxa, eu preciso ser mais cuidadoso. Porém, se ele quebra o seu vaso de flor e você não faz nada, o que você está ensinando para ele? A vida é uma... Tanto faz. Se quebrou ou não, tanto faz. É assim. Mais tarde, ele pode chegar para você e falar assim, mãe, sabe o que é? É que eu engravidei uma moça sem querer. Agora você cria o filho para mim? Vocês estão rindo? É de pequeno que a gente ensina responsabilidade para a criança. É desde pequenininho. Porque não é de repente, você nunca exigiu responsabilidade da criança. Não vai ser de repente que você vai começar a exigir e ele vai começar a ser responsável. Tem que ser desde pequenininho. Uma coisa bobinha que seja. Filho, você deixou cair um papel de bala no chão. Ah, pai, foi sem querer. Tudo bem. Vai lá agora, querendo, recolha o seu papel de bala e jogue no lixo. Não vou ser eu que vou recolher o seu papel de bala que você deixou cair, ainda que seja sem querer. Não sou eu que vou limpar a sujeira que você faz. Porque se você educar seu filho desde pequenininho a assumir as consequências dos atos deles, eles vão crescer desse jeito. E aí a menina vai pensar 10 vezes antes de sair com o namoradinho, entendeu? Porque ela sabe que se ela engravidar, é ela que vai ter que assumir as consequências. E não vocês. O nome disso é desenvolver responsabilidade da criança.
3 coisas que jamais podem faltar em casa para a criança. Primeira, limites. Nós temos o dever de impor limites. Uma criança sem limites vai se tornar um jovem sem limites e talvez ele nem se transforme em um adulto sem limites. Porque antes disso pode ser que alguém mau dê um limite muito forte nele. Então, gente, nós temos o dever de dar amorosamente aos nossos filhos e temos o dever de exigir amorosamente. Exigir é nossa obrigação, mas exigir amorosamente. E óbvio, a gente precisa fazer as coisas com técnica, porque ninguém vai conseguir subir, escalar uma montanha sem técnica. O sistema de carinha bonita, do caderninho de carinha bonita, é uma técnica. Então a ideia é essa. Não é você distribuir carinha bonita para agradar seu filho. Não. É dar a carinha bonita se o filho fizer por merecer. Você dá uma tarefa, ele cumpriu a tarefa contente, do jeito dele, é claro. Porque ele não vai fazer com ele não vai passar o aspirador dentro do carro com perfeição de um adulto, mas você vai ver que ele fez o melhor dele. Você percebe que ele se esforçou e deu o melhor dele, apesar do melhor dele não ser igual ao melhor que um adulto é capaz de fazer, mas você tem que reconhecer que ele deu o melhor dele. E aí você dá a carinha bonita. Vocês entenderam? Agora, se aprontou, assume as consequências. Vai perder. É muito importante. Você tem que ver toda a qualidade e todo o defeito dos seus filhos. E a gente tem que procurar inibir a parte ruim e ampliar a parte boa. E outra coisa também, gente. Quando você chega e tira a carinha bonita da criança, você explica para ela, olha, não sou eu que estou tirando a tua carinha bonita. É você que está se tirando uma carinha bonita. Eu só estou fazendo a tua vontade. E quando ela ganha, você fala para ela, não sou eu que estou te dando uma carinha bonita, é você que conquistou. Eu só estou registrando. Aí você mostra para ela, porque ela ganha, o que ela faz de bom, ela que conquistou. E quando ela apronta, é ela que está se prejudicando, não é você que está prejudicando ela. Ela está se prejudicando. Bom, dito isso, tirada essa dúvida, vamos começar o assunto de hoje. E tudo começa com a pergunta: você segue o caminho apontado por Jesus? Bater palminha para Jesus, todo mundo bate. Mas seguir o caminho apontado por Jesus, a gente precisa fazer um esforço todo dia, com muita energia, para chegar lá. E a gente consegue, mas não é fácil e exige nosso esforço permanente. Vamos ver. Eu vou ler um trechinho só, tá? Presta atenção, gente. Mateus, capítulo 5, versículos 39 a 41. Cede ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra face.
E se alguém te processar para tirar-te a túnica, oferece-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Eu vou perguntar de novo agora. Quem é que segue Jesus aqui? Ah, que eu sigo mais ou menos, então você não segue. Você aplaude Jesus. Mas seguir, nós ainda somos aprendizes. Pessoal, o reino do príncipe da paz só abre suas portas para criaturas de paz. O reino do príncipe do amor só abre suas portas para criaturas de amor. Então a gente precisa fazer um esforço muito sério para se transformar em criatura de amor e paz. Então a gente tem a oportunidade agora de se qualificar para esse reino. Eu vou desenvolver esse assunto aqui dessa passagem de Mateus. A gente passa por diversas provas, diversos testemunhos na vida. Eu vou dar um exemplo. Você recebe uma herança que é compartilhada com seus irmãos. Você vai ver um fenômeno. A herança transforma irmãos em sócios. E quem disse que bons irmãos são bons sócios? Você tem um ótimo relacionamento com seus irmãos, de repente vem uma herança. A herança transformou você em sócio dos seus irmãos. A herança, digamos, são 2 casas. Uma grande, muito boa, e uma menorzinha que tem um valor lá embaixo. Aí um dos seus irmãos fala: ah, eu vou ficar com a casa maior, porque eu gosto muito dessa casa. Essa casa vai ficar para mim. Aí começa. Quando ele age assim, ele está com uma atitude de paz. Repara que vocês eram bons irmãos, mas agora vocês são sócios. O que fazer nessa hora? Você vai entrar em disputa com seu irmão? Não é tão fácil. Porque você tem um cônjuge, você tem filhos, a questão é muito delicada. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai entrar em disputa? Você vai aceitar? Olha só, nesse momento, você vai para a disputa, vamos supor até que você vence a disputa. Você ganhou a disputa, você conseguiu dividir a herança igualmente. Aí você ganhou a disputa e você perdeu o relacionamento com seu irmão. Você ganha a coisa material, mas você acabou com o seu relacionamento com aquele irmão que você gostava, que era o seu bom irmão, que por acaso é um mau sócio. Vocês entenderam como é que as provas da vida vêm, gente? Nesse momento, eu vou ler de novo, para a gente analisar. Se alguém te processar para tirar-te a túnica, oferece-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, caminha com ele 2 milhas. E agora, o que Jesus está querendo dizer nessa passagem, gente? Vale a pena eu ganhar uma coisa material e perder o relacionamento? Vale a pena eu entrar em disputa por coisas materiais? Vale a pena eu brigar por causa de dinheiro? Esse mundo aqui que a gente está é o mundo de Jesus? Gente, esse mundo aqui não é o mundo de Jesus.
Como é que a gente pode interpretar essa passagem? Desapego a bens materiais. Mas, poxa, como é que eu vou me defender se uma pessoa quiser levar o que é meu? A melhor defesa chama-se trabalhar com amor. Se você trabalha com amor, você recupera. E tem um aspecto muito, muito importante. Sejamos duros com o problema e suaves com a pessoa. Poxa, mas o meu irmão está querendo ficar com toda a nossa herança? Você pode tentar conversar, tentar chegar a um acordo. É claro que você tem esse direito, mas quando você vê que a coisa está indo para o caminho da briga, da discórdia, vocês têm que parar para pensar e ler o Evangelho. Vocês sabem o que significa a palavra diabo? O diabo, a palavra diabo é aquele que desune. Diabo é aquele que semeia discórdia. Isso é o significado da palavra diabo. Aquele que divide, aquele que desune, aquele que semeia discórdia. E se você comprar a discórdia, você está seguindo Jesus? Perceberam o perigo? Toma cuidado quando você se sentir tentado a ir para a discórdia. Porque na briga de galo, o galo A contra o galo B, quem sai ganhando? O galo A, o galo B ou o dono da rinha? Perceberam? O diabo vai te botar para brigar um com o outro. E ele vai dar gargalhada. Olha aí o filho de Jesus brigando. Na briga do galo A contra o galo B, quem se dá bem é o dono da rinha. Vocês perceberam que está cada vez mais tudo jogando um contra o outro? É na política, é um contra o outro. É homem contra mulher. É jovem contra adulto. E se você compra essa briga, você está mostrando por atos que você está seguindo Jesus ou você está seguindo aquele que desune? Pessoal, Deus é justo. Estou mentindo? Não. Vamos supor, seu filho ganhou 50 carinhas bonitas. Aí ele comprou o carrinho que ele queria. Com o esforço dele, vem alguém, num momento de distração, furta o carrinho e leva embora. Como é que você vai se sentir? Ele não fez jus ao carrinho? Levaram. Você, como mãe, qual vai ser a sua tendência? Comprar outro. Olha só. Ele comprou o carrinho com as carinhas bonitas dele. Levaram. Qual a nossa tendência? Eu vou te compensar, filho, porque você não merece isso. É ou não é? Gente, se nós que somos seres humanos, que somos imperfeitos, temos essa tendência, será que Deus é pior do que nós? Será que Deus não vai compensar o justo? E se você partir para a briga, você está fazendo jus à compensação de Deus? Você está tomando a justiça com as próprias mãos. Olha, gente, olho por olho, dente por dente, ficou no passado, a partir do momento que Jesus chegou na terra e falou: amai até mesmo os vossos inimigos. Então não é mais olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Moisés, ficou no passado. Hoje é amai-vos uns aos outros. Esse é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O olho por olho, dente por dente, deixa todo mundo cego. Ficou no passado. Acabou. Agora é amai-vos uns aos outros. Vamos voltar ao caso da herança. Você quer o material ou você quer ter paz?
Quando você faz opção pela paz, olha, se alguém quiser tirar a túnica, dá também o manto. A gente precisa entender que a decisão de seguir Jesus envolve ceder, envolve renunciar pela paz. Eu preciso começar a me contentar com uma vitória parcial, ou seja, eu não vou conseguir 100% do que eu quero. Porque se eu for muito apegado ao material, a minha tendência é brigar. Eu vou ficar só com 10% da herança? Pessoal, deixa ele levar, entrega também o manto. Contente-se com sucesso parcial. Pega os 10% e fica em paz com seu irmão. Coisas materiais têm menos valor do que o ser humano. Coisa material tem menos valor que o relacionamento. Você vai precisar abrir mão de algo material em favor da paz. Ser humano tem prioridade sobre objetos. A melhor defesa é trabalhar com amor. A gente deve trabalhar para obter prosperidade material? Sim. Tem algo errado em você obter prosperidade material? Não. O problema é a que custo isso? Trabalhe para obter a prosperidade material, mas limite-se à paz. Faça tudo em paz. Se você vai começar uma briga de galo, lembra do dono da rinha. Bobo não é o que está cedendo. Bobo é o que está virando galo de briga. Porque no final das contas, os dois galos vão para o caldeirão. O dono da rinha vai rir. Quem é que está sendo inteligente e quem é que está sendo tolo? Quem está cedendo está sendo tolo? Ou quem está aceitando virar galo de briga? Que vai sair despedaçado da briga e vai para o caldeirão depois com a risada do dono da rinha. Aí ele vai chegar para Jesus, aí o teu filho aí, ó. Então, se eu quero a paz, eu tenho que estar disposto a ceder em favor da paz. Onde começa a paz? A paz começa no nosso pensamento. Eu vou fazer um teste com vocês, olha só. Pessoal, levanta o braço direito, todo mundo. Abaixa o braço direito. Repararam, olha só, gente, que interessante. Você dá uma ordem, o braço levanta. Não é interessante isso? Olha só, a gente consegue comandar o braço. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quem consegue comandar o próprio pensamento, gente? A gente não consegue comandar o próprio pensamento. Como é que quer ter paz? Para eu chegar a Deus, tem que subir uma montanha. Eu consigo subir a montanha sem técnica? Não. A gente precisa de técnicas para comandar o pensamento. Senão, o dono da rinha vai chegar e vai soprar no teu ouvido uma coisa. Ó, fulano falou isso de você. E aí pronto. Você já liga o modo conflito. Cadê a paz? Pessoal, tudo começa no pensamento. Os maiores feitos da humanidade, as maiores obras da humanidade começaram no pensamento. E, infelizmente, as piores realizações do ser humano também começaram no pensamento. O pensamento é a origem de tudo. A paz e o conflito começam no pensamento. A paz da tua vida começa na paz do teu pensamento. Deus não está em todo lugar? Onde Deus está, tem a bênção dele. A energia abençoada de Deus está em todos os lugares. Deus não é amor? Deus não é paz?
Vocês sabem o que é sintonia? Quem não sabe? Quando você gira o botãozinho do seu rádio para botar na sua rádio favorita, você está sintonizando o seu rádio com a emissora de rádio. Então você tem a rádio A, a rádio B, a rádio C. Quando você gira o botão do rádio do carro, para botar na rádio A ou rádio B, você está sintonizando o receptor do seu carro com o sinal do transmissor da rádio que você gosta. É um processo chamado sintonia. Eu só consigo escutar uma rádio que eu gosto se eu sintonizar o meu rádio na frequência dela. Se você está, por exemplo, na televisão, quando você escolhe o canal da televisão, você está sintonizando o receptor da sua TV com a emissora que você quer assistir. Isso é sintonia. É você ajustar o seu receptor à frequência de quem está transmitindo. Lembra da compensação que Deus provê? A bênção divina está em todo lugar. Mas para eu receber essa bênção, eu tenho que sintonizar o meu pensamento com a paz, com o amor. Eu vou ter um acréscimo de saúde, eu vou ter um acréscimo de sabedoria, eu vou ter um acréscimo de paz, eu vou ter um acréscimo de boas ideias. No exemplo da herança, 2 casas, uma grandona, boa, e uma bem pequenininha. Seu irmão diz, eu vou ficar com a maior. Você vai chegar e falar, mano, não me parece justo. Você vai caminho do meio, Deus, oração, momento, elogio, impressões e ouça. Meu irmãozinho do coração, não me parece justo você ficar com tudo. Ah, mas eu quero porque era uma casa que mexe com o meu coração e tudo. Quando você vê que não tem jeito, você cedeu. Mas você está na paz. Você está na paz, você vai viver na paz e você está aceitando que a bênção divina, que ela vai continuar chegando em você. Porque a bênção divina está em todo lugar. E você vai ser recarregado, você vai ter boas ideias, um acréscimo de boas ideias. Você vai ter um algo mais de saúde, você vai ter um algo mais de sabedoria, tudo isso simplesmente porque você está sintonizando com Deus, porque Deus é amor, Deus é paz. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ah, meu irmão está mostrando quem ele é, eu vou orar a Deus para derrubar meu irmão. Cuidado, você não está orando a Deus, você está orando para o dono da rinha. E ele vai te atender. E ele cobra caro. Alguém aqui já fez magia negra, gente? Alguém já fez magia negra? Ninguém? Vocês nunca desejaram mal de ninguém? Vocês acham que isso é magia branca? Vocês acham que desejar o mal de alguém é magia branca? Vocês sabiam que vocês são deusas? Nós não somos filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, nós somos o quê? Deusinhos. Imagina um deusinho desejando mal ao outro. Então, gente, cuidado, hein? Cuidado, porque quando você deseja o mal de alguém, o dono da rinha chega e fala, deixa comigo. Eu faço isso para você. Aí você pergunta para ele, quanto vai custar? Ele te responde, esquenta não que isso se paga à vista.
Ele vai te atender, tá? O dono da rinha vai te atender. Vai fazer você ganhar do outro galo. Só que depois, ele vai te cobrar um preço. Tudo tem preço. Tudo tem um preço. Quando você tiver dificuldade de aceitar a paz como o melhor caminho, lembra disso. Que quando você mantém o seu pensamento na paz, você está abrindo a porta do seu espírito para receber a bênção de Deus, que está em todo lugar. Se você começa a girar a sua sintonia para a discórdia, se você começa a girar a sua sintonia para o desamor, você está fechando a porta da sua alma para a bênção de Deus, que está em todos os lugares. Tudo começa no pensamento, não começa? Como é que a gente pode treinar a ter bons pensamentos? Isso é fácil? Não. Nós precisamos aprender a melhorar o nosso pensamento. Para isso a gente precisa de técnica. Então, uma técnica para a gente melhorar o nosso pensamento é fazer uma semelhança com o corpo. O que a gente faz com o nosso corpo? Você concorda que se precisa se alimentar direito? O corpo exige boa alimentação, correto? O corpo exige higiene, correto? O corpo exige exercício. Agora vamos ao pensamento. Para melhorar o pensamento, boa alimentação, boa higiene e bons exercícios para o pensamento. Primeiro ponto, alimentação do pensamento. Como é que eu seleciono o alimento do meu pensamento? Evite assuntos estragados. Se você come comida estragada, vai te fazer bem? Não. Se você se alimenta de assuntos estragados, isso vai te fazer bem? Exemplo de um assunto estragado. Falar mal dos outros. A maledicência é um assunto estragado. Se você se dedica a falar mal dos outros, você está alimentando o seu pensamento com um assunto podre. Eu preciso alimentar meu pensamento corretamente. Se eu sou uma pessoa que vive falando mal dos outros, estou alimentando bem o meu pensamento? Ligo a televisão, aí começa aqueles assuntos, aí fica escutando aquele assunto o tempo inteiro. É crime, é guerra, é a política que está ruim. Vale a pena alimentar o seu pensamento com assuntos estragados? Na televisão não vai ver nada de bom. Nunca mais. Não sabe. Mas a pessoa vê a notícia ruim, mas continua ligando a televisão e se alimentando de tranqueira. É tranqueira para o pensamento. O que você pode fazer para alimentar corretamente seu pensamento? Boa leitura. Você vai na igreja, se concentra. Não adianta você ir na igreja ficar conversando com a irmã ou falando mal da fulana. Olha a roupa dela. Você tem que ir para a igreja e se concentrar na mensagem. Aí você vai para a igreja, você fica no celular vendo uma coisa que é um assunto estragado. É você ir na igreja e se concentrar na mensagem que está sendo passada. Outra forma de alimentar bem o seu pensamento, faz o culto do evangelho no lar. No lar também. Vai na igreja, mas faça também o culto do evangelho no lar. Para quem não sabe, a gente falou no bate-papo passado.
E para higienizar o pensamento, como é que a gente faz? Vou ler um trecho aqui, tá, do Evangelho, livro de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes que foi ensinado: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Como é que eu posso higienizar o meu pensamento? Quando aquela pessoa aparece no meu pensamento, o que você tem que fazer? Orar. Uma dica: você faz uma oração muito rápida e fala assim: apareceu aquela pessoa na sua cabeça, você pensa: meu bom Deus, dê sua bênção para fulano. Bênção e luz para fulano. É uma oração. Apareceu a pedra no seu sapato. Bênção e luz para essa pessoa. Apareceu o seu inimigo na sua cabeça. Bênção e luz, meu Deus, para ele. Você começou a ter um pensamento ruim. Tipo assim: eu vou desistir. Eu não aguento mais. Você, na mesma hora, bênção e luz para a primeira pessoa que aparecer na tua cabeça. Você começou a se sentir desanimado, aquele pensamento de desânimo. Você, na mesma hora: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Você precisa ser rápido, substituir um pensamento ruim por um pensamento bom. E a oração não precisa ser o Pai Nosso. Uma oração simples é: meu bom Jesus, abençoa meu ex-marido. Vocês seguem Jesus? Vocês seguem Jesus? Não, peraí. Eu acho que Jesus ensina bonitinho. Eu até aplaudo, mas seguir não. Eu prefiro seguir o dono da rinha. Existe uma diferença entre aplaudir Jesus e seguir Jesus. As portas do reino do príncipe da paz somente se abrem para criaturas de paz. Amai vossos inimigos. Orai por eles. Olha só. Gente, é para botar em prática. Ensinem isso às crianças. Ai, meu filho brigou com o outro na escola. Fala para o seu filho: meu filho, quando ele vier te agredir, faz uma rezinha em favor dele. Ensina ele a se defender com a energia de Deus. Meu filho, fala assim: papai do céu, dá um abraço no meu coleguinha, que ele está com a bateria descarregada. Se a oração de um adulto tem força, imagina a oração de uma criança. Mas o que a gente faz? Ai, bateram no meu filho. Eu vou lá enfiar a bolacha na mãe e todo. Essa é a resposta do galo de briga, que vai para o caldeirão sob as gargalhadas do dono da rinha. Quem segue Jesus, filhão, o teu coleguinha está carente. E quando ele está carente, ele se comporta mal. Gente, as pessoas que estão do nosso lado não estão do nosso lado à toa. Existe uma razão. E Deus sabe qual é a razão. As pessoas que se aproximam da nossa vida, elas não se aproximam à toa. Tem uma razão. Tem um propósito. Então, começou um pensamento ruim. Na mesma hora você reage. Bênção e luz para fulano.
Dessa maneira, você está se defendendo. E você está mantendo o seu pensamento na paz. E quando você mantém o seu pensamento na paz, você absorve, você recebe a bênção divina que está em todos os lugares. Mas a partir do momento que você muda seu coração para a guerra, você fechou a porta do recebimento. Você vira para Deus e fala: Deus, vai para lá, que agora eu vou escutar outro Senhor. E Jesus fala: amai até mesmo os vossos inimigos. O que é diferente de correr com o abraço. Mas é você falar assim: bênção e luz para o meu inimigo. Você está fazendo uma caridade. E você está tomando a decisão de ser pacífico. E com isso você abre sua alma para receber a bênção divina, que vai te dar um acréscimo de saúde, um acréscimo de boas ideias, um acréscimo de sabedoria, um acréscimo de alegria, porque você abre seu coração para a energia divina. Isso não é uma bênção? Essa não é a compensação? Você sintonizar com Deus e Ele te abraçar o tempo inteiro? Você troca essa bênção por moeda? Vale a pena você trocar essa bênção que é o tempo inteiro por causa de um dinheiro? Por causa de um bem material? 3 coisas para a gente ter bons pensamentos: boa alimentação do pensamento, cuidado com os programas que vocês gostam de assistir na televisão, cuidado com os canais que vocês costumam assistir nas mídias sociais, cuidado com maledicência, fofoca. A higiene do pensamento é fundamental. Apareceu um pensamento lixo, imediatamente substitui por uma oração simples. Bênção e luz para fulano. A primeira pessoa que aparecer na sua mente: meu bom Deus, abençoa fulano. Isso é uma oração. Estou com dificuldade de dormir, passo a noite inteira com pensamentos variados. Quando esse pensamento variado vier, você começa a entrar em oração. Bênção e luz para fulano. Senhor Jesus, bênção e luz para cicrano, para beltrano. Você está substituindo. Você está higienizando o seu pensamento. Às vezes está querendo dormir de noite e fica uma confusão de pensamento. Substitui. Bênção e luz para fulano. Você, bênção e luz para todo mundo. Para o amigo e para o inimigo. Você vai ver que você vai dormir. Outro pensamento ruim, quando aparecer na cabeça, substitui imediatamente. Julgamento. Olha só, o que vocês achariam se o tijolo vai começar a criticar o cimento? O tijolo vai falar assim: aquilo é pó. Aquilo não vale nada. Eu que sou bom, ó. Eu sou sólido. O tijolo falando mal do cimento. Dá para fazer uma construção sem o tijolo e sem o cimento? Vocês reparam que no mundo é assim. Todos nós temos uma contribuição a dar. Um pode ser tijolo, outro pode ser cimento. Faz pouco sentido eu criticar o cimento, porque o cimento não tem as minhas qualidades de tijolo. Quando a gente julga, faz isso. Você está atacando o outro pela falta de um talento que você tem. Mas acontece que o outro tem um talento que você não tem. E a gente precisa respeitar. Todos nós temos algum talento. O julgamento apareceu, substitui. Bênção e luz para fulano. Na mesma hora.
Outro problema do julgamento é a gente achar que sabe o que o outro quer. A gente acha que sabe a intenção do outro. Ah, ele quer me prejudicar. Isso é julgamento. Então, quando aparecer o pensamento ruim, o que a gente faz, gente? Na mesma hora, bênção e luz, a primeira pessoa que aparecer na tua mente. Eu não gosto do fulano. Apareceu um mau pensamento. Você bênção e luz para fulano. Não é amaldiçoar o fulano. Meninas, vamos encerrar, Meu bom Deus, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa conversa. Agradecemos muito por essa oportunidade que o Senhor nos permite. Ilumina nossa mente e nosso coração. Meu bom Deus, ilumina todos aqueles da nossa família. Ilumina nossos amigos. Ilumina nossos adversários também. Para que eles tenham luz, para que eles tenham paz, para que eles tenham sabedoria. Porque se amarem somente quem te ama, que merecimento tereis? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa nos ensinou. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!